Sim. Bem, é um prazer enorme estar com vocês. E o tema, né, desse encontro de hoje vai versar sobre o complexo de Édipo, Édipo, no sentido mais amplo, e a castração, né? É um tema crucial na psicanálise, e para a abordagem desse tema, nós vamos estar tomando 3 referências principais que estarão, de alguma maneira, nos ajudando a animar o encontro de hoje. Quais são essas 3 referências fundamentais? Primeiro, né, a gente vai revisar, assim, fazer uma breve passagem sobre a tragédia Édipo. Oi? Silas? Sobre a tragédia Édipo Rei, tal qual escrita por Sófocles, né, deixando claro que essa versão desse mito, né, a versão de Sófocles não é a única, né, tem várias versões, mas nós estaremos privilegiando a versão de Sófocles, e nesse sentido eu super recomendo para vocês um livro que não sei se está esgotado, mas se não tiver, se for possível tentar. Aí tem um colega aí que eu sei que consegue tudo pela internet, que se ele conseguir, que maravilha, porque tem uma tradução maravilhosa, e que se chama, foi editado pela Zahar, que se chama Trilogia Tebana. E lá vocês têm não só a versão do Édipo Rei, que é a que a gente vai estar trabalhando aqui privilegiadamente, como também o Édipo em Colono, também de Sófocles, e Antígona. E essas 3 peças, né, elas são assim muito importantes para a gente do ponto de vista da psicanálise, né? É importante para a gente poder pensar toda a questão da ética e, enfim, o lugar do analista, uma série de... Elas ajudam muito, muito, muito a gente a se situar nessa dimensão trágica da nossa experiência, né? Então, uma primeira referência para a gente abordar o Édipo vai ser atravessando um pouco essa versão mítica. E depois tentaremos passar a percorrer rapidamente né, o que for possível dentro desse encontro pequeno, os principais apontamentos em Freud e em Lacan, né, onde é que isso comparece, como comparece, o que aproxima a visão, a perspectiva de Freud, a perspectiva de Lacan, no que tange ao Édipo. A proposta inicial é, de alguma maneira, fazer um certo retorno ao Édipo, né, ao Édipo, na perspectiva da psicanálise, à luz da tragédia, né, porque, né, que se a gente for tomar a perspectiva ética da psicanálise, a gente vê o quanto que ela se ancora no trágico, né? O trágico ele está intimamente ligado à ética que anima a prática analítica. E, nesse sentido, é que a gente vai estar, de uma certa forma, tomando o mito e tomando o Édipo, fazendo esse retorno ao Édipo na psicanálise, tentando tomar o Édipo ao pé da letra, né? E pé da letra, né, se a gente for pegar, tomando até o nome, né, Édipo, que em grego, o Édipus, de alguma maneira, se refere a quê? Ao que tem os pés marcados. Tá? A marca no pé. Tem uma marca no pé. E isso é tomar ao pé da letra, de alguma maneira, desde lá desse nome próprio, Édipo, que, de alguma forma, para nós é tão crucial e que, enfim, nos indica também o quê? Esse pé marcado, esse pé traumatizado, né? Um nome que, de alguma forma, sugere o quanto que cada um de nós, né, tal qual Édipo,
traz uma marca trágica de uma maldição herdada. Alguma coisa da ordem. O Édipo encena isso, que há uma maldição herdada que, de alguma forma, vai acompanhá-lo durante toda a perspectiva, toda a sua epopeia trágica. Aí também, aí adiantando também, onde vocês encontram também referências muito legais com relação ao que a gente vai estar trazendo aqui, eu recomendo o livro do Henriquez, Da Horda ao Estado. É um livro também maravilhoso. Né? Não sei se vocês já, ou se o Jairo já conseguiu ele para vocês. Já? Ah, então consegue ele para mim, que eu emprestei o meu e nunca mais me devolveram. bota lá no grupinho da turma que eu quero ele de volta. Que ele é preciosíssimo, esse livro, Da Horda ao Estado. Né? Então, eu recomendo a leitura, né? Que ele faz uma visão, até também do ponto de vista sociológico, antropológico, uma visada bastante interessante. Né? Eu recomendo isso. Recomendo também do Antônio Quiné, ele tem um livrinho chamado Édipo ao Pé da Letra, tá? Fragmentos de Tragédia e Psicanálise, que também pode contribuir bastante para o aprofundamento do tema. Tá? Muito bem. O que a gente vai fazer, então, hoje? Né? Um percurso breve, temos em torno de 2 horas, e nessas 2 horas a gente pretende o quê? Retomar em linhas gerais e de forma condensada, não tem jeito, o pensamento do Freud e Lacan, né? Mas claro que não tem como a gente fazer isso de uma maneira exaustiva, vai ser apenas uma pontuação. Então, o que a gente pretende é, além de ressaltar a atualidade do estudo do Édipo para a psicanálise, porque tem isso, nesse sentido, a gente vai estar contrapondo a certas perspectivas aí que dizem, para que estudar o Édipo? O Édipo já era e tal. E a gente vai tentar mostrar que eu acho que ele nunca esteve tão presente, né, de alguma maneira. Né? Então, é importante para a gente pensar o Édipo à luz também, a gente pretende, de alguma forma, contribuir com essa discussão para poder pensar como é que o Édipo se situa à luz da clínica contemporânea, e também para pensar também como que o Lacan, né, ele manteve, de alguma maneira, o Édipo freudiano como uma referência essencial em todos os momentos de virada da sua. E toda vez que ele ia introduzir novos conceitos, em que ele fazia uma certa retomada para repetir diferencialmente, para introduzir alguma coisa nova, o Édipo, ele de alguma maneira aborda o Édipo, do início ao fim. Até o Seminário 23 tem alguma coisa do sintoma que ele toma ali, o Édipo aparece. Então, em todos os momentos, então ele é também alguma coisa que para a gente não dá para abandonar. Pode se retomar, pode se rever, pode se avaliar, pode se olhar por outros ângulos, mas, de alguma maneira, o Édipo é uma referência importantíssima para nós. Enfim. E aí, na leitura que a gente vai estar fazendo, né, e onde, de alguma maneira, quem me ajudou a prestar atenção muito nessa dimensão, inicialmente, foi até o Henriquez, que aí depois me fez ir ao Seminário 17, enfim, né? Essa dimensão que aponta para quê? Justamente para a presença do gozo trágico. Há uma dimensão de gozo que normalmente não é muito salientada quando se pensa sobre o Édipo, que em geral se fala lá do complexo de castração, dos 3 tempos do Édipo, aquela coisa que, tudo bem, ela tem lá a sua importância, é claro, da perspectiva do desejo, na relação Édipo e desejo, mas me parece que nem sempre se tematiza o suficiente a relação que o Édipo mantém com esse gozo. Com esse gozo
originário, com esse gozo que trazemos de herança, com esse gozo que o Édipo, que até tão recalcado está, que não está presente explicitamente na peça O Édipo Rei, mas que radicalmente determina tudo o que se passa na peça, que diz respeito aqui ao crime, não do Édipo, esse é bastante tematizado, né? Mas o crime do pai, o crime de Laio, o gozo do pai. Há algo que o antecede, que diz respeito a esse pai. Normalmente é a versão do pai que aparece, em geral, e muito tematizada. É o pai, enquanto esse pai, o pai simbólico, o pai amor, o pai da metáfora paterna, ok? Mas tem o pai do gozo. O gozo do pai e o crime do pai. E os efeitos disso sobre o filho, Édipo. É disso que a gente também vai estar tocando aí, né? Um pouquinho no encontro de hoje, chamando a atenção. Então, de alguma maneira, falar de Édipo e percorrer a tragédia, que super vale, é maravilhosa, né? Que é a forma pela qual o Sófocles escreve é preciosa, né? Ela nos traz algo que diz respeito à origem, né? A origem da psicanálise, a nossa origem, alguma coisa de muito originário. E o que o Sófocles nos transmite, em última instância, é uma história pela qual o Édipo mata o pai, todo mundo sabe disso, né? E se casa com a mãe, e que, né, ele, sem saber, tem muito interessante isso, que é sem saber, ele mata o pai, se casa com a mãe, sem saber, mas durante o tempo todo dessa trajetória, né, tentando fugir do seu destino, o que ele visa, em última instância? Buscar uma verdade sobre a sua origem, o enigma da origem. Né? Tem alguma coisa ali que ele precisa saber, que ele desconhece. Aí também, né, o tempo todo muito presente o lugar dos profetas, daqueles que sabem, que supostamente sabem. Né? Tem um lugar aí privilegiado, a gente vai ver o lugar privilegiado do Tiresias, o adivinho cego. Enfim, todo esse atravessamento vai, de alguma maneira, apontando, né, especialmente em Freud, né, o Édipo freudiano, digamos assim, ele aponta muito para essa dimensão do desejo. É um pouco que a gente vai querer trabalhar, defender aqui. Se o Édipo freudiano aponta para o desejo, para a dimensão desejante, desse pai que merece ser amado, desse pai, enfatiza a dimensão do pai simbólico. Com Lacan, a gente pode chegar ao mais além desse pai, e que diz respeito ao pai do gozo, ao gozo do pai. Mas, enfim, isso é uma promessa aqui, vamos caminhar primeiro na vertente do desejo, junto com, e fazendo essa disjunção aí, desejo e gozo. Tá? Muito bem. Freud, se a gente diz que o Édipo em Freud, nos conecta com a dimensão desejante do Édipo, né? Isso é por quê? Porque o Édipo, em Freud, ele aparece como, de alguma maneira, um sujeito autônomo, desejante, guiado por um desejo que a gente pode chamar de um desejo sexual, que é o desejo justamente de quê? De saber. O que anima o Édipo, que o Freud acentua? Tem um desejo de saber, um desejo de saber sobre a sua origem. Já em Lacan, o que a gente pode ver que se destaca quando a gente vai buscar como é que as diversas mostrações, aparições do Édipo na obra lacaniana. Além, é claro, dele jogar luz sobre isso que está em Freud,
ele também chama atenção para alguma coisa que a gente pode chamar de uma certa preteridade velada, um passado velado. Né? Enfim, o que seria isso? Porque existe uma história, uma tragédia, né, que precede a história contada por Sófocles. Há algo que está velado em Sófocles. Uma tragédia velada. Que tragédia velada? O que é isso que está oculto em Sófocles, mas que a gente pode pressupor? Os próprios elementos que ele nos traz indicam que tem algo ali a mais. O que a mais seria esse? Houve uma transgressão primeira, anterior ao nascimento de Édipo. Pecado original, de alguma maneira, se a gente for, né, transpor também essa mitologia com a mitologia judaico-cristã, de alguma maneira a gente pode ver que há um pecado original que nos antecede. Né? Né? E essa falta trágica, esse, entre aspas, pecado original, é, de alguma maneira, uma herança, né, que foi herdada, claro, pelo herói, e a punição por esse pecado original, ele, de alguma maneira, é transgeracional, ele vai passando, é uma herança maldita que vai, de alguma forma, passando de pai para filho, e se a gente for pensar, até pensando com a tradição judaico-cristã, é como se, em várias mitologias, isso, de alguma maneira, também comparece em outros mitos, em outras histórias. Vamos retomar um pouquinho da peça, só para avivar a memória de vocês. Por favor, não deixem de, se tiverem oportunidade, de ler lá a trilogia tebana, ler o Sófocles mesmo, porque isso aqui é só uns apontamentozinhos, né, para chamar atenção, mas longe está de esgotar, e até a maneira pela qual o Sófocles escreve, a gente nunca vai conseguir esse brilhantismo, né? Mas, enfim, mas é só para a gente poder conversar um pouquinho, a gente pode trazer alguns elementos. Vamos lá. Como é que é a mesma historinha do Édipo? Vamos retomar. Em Édipo Rei, lembrando que tem o Édipo em Colono também, mas Édipo Rei, o Édipo em Colono é um desdobramento depois dessa tragédia do Édipo, tem um desdobramento que é Édipo em Colono, mas em Édipo Rei, esse herói, né, que é o Édipo, quando chega ao final da peça, ele descobre que ele é o assassino procurado, né, e que Laio, né, era o seu verdadeiro pai. Né? E ele tinha um homem que ele tinha matado sem saber que esse homem era seu pai. E que Jocasta, né, no final, com quem ele tivera 4 filhos, é sua mãe. Então, isso tudo foi ele, digamos, pecou, ele, enfim, infringiu a lei, enfim, ok, mas foi sem saber. Só ao final ele descobre que ele era o assassino que ele mesmo procurava, né, que ele também tanto procurava, e que Jocasta, a mulher que ele desposara, e com a qual ele tinha tido 4 filhos, ele era filho dela. Muito bem. E ele descobre também o quê? Né, entre outras coisas, que seus pais originais, né, o Laio e a Jocasta, né, o pai original, claro, todo pai não tem pai, mãe, enfim, os seus pais legítimos, assim, porque depois a gente sabe que tem os pais adotivos, mas os pais biológicos, né, o Laio e a Jocasta, eles, em algum momento, logo após, quiseram matá-lo. E que ele só não morreu por conta da piedade de um pastor que, né, tendo sido a quem foi delegada a tarefa de matar o
o Édipo, ele não cumpriu, e o que ele fez? Entregou aos reis, fez um assassinato lá de um animal, entregou aquele resto como prova da morte. Lembra até um pouquinho a história da Branca de Neve também, um pouquinho nesse sentido, né? Né? Mata ali para poder ganhar. Mas, e de alguma forma entregou o quê? Entregou isso para o Laio lá e para a Jocasta pensarem que o menino tinha morrido. E o que fez? Salvou o menino como? Que ele tinha notícias de outros reis de uma tribo próxima que tinham muito desejo de ter um filho e que, enfim, poderia. E aí ele pensou em oferecer esse menino à adoção, e foi o que foi feito, e para alegria ali daqueles reis que, enfim, mimaram e cuidaram do Édipo de uma maneira tal que ele, até a adolescência, ele jamais pôde assim, se queixar ou supor até então de qualquer assim, de não ter sido amado o suficiente. Foi muito amado por esses pais, né, esses pais adotivos. E nessa investigação, né, porque o tempo todo o Édipo está querendo saber, porque tem um determinado momento, né, que lá o que acontecia, né, essa vontade de saber sobre o futuro. A gente já comentou sobre esse desejo de saber que, enfim, os homens têm, e que anima também até a procurar os oráculos, anima a querer saber das cartas, a querer saber dos sonhos, enfim. O que havia muito na Grécia Antiga, um interesse de procurar os profetas, as profetisas, para poderem, enfim, dizer do destino, enfim. E num certo momento, né, da sua existência, o Édipo foi procurar saber sobre o seu destino e soube que, pela profetisa, que um dia ele mataria seu pai e desposaria sua mãe. E olha o paradoxo. Para fugir do seu destino, né, ele supondo que esses pais adotivos fossem seus pais reais, ele pensou: será que eu vou ficar louco? O que pode acontecer? O que pode acontecer comigo? Então eu vou me exilar, vou sair, vou viajar, vou me afastar daqui para evitar que isso aconteça. E quanto mais, como ninguém, de certa forma, a mitologia encarnando essa marca, ninguém foge do seu destino. Né? Quanto mais ele tentou, mais ele fuge, na medida em que ele fugia, tentando evitar, foi aí que ele acabou encontrando, sem saber, a realização da profecia. Porque no caminho ele acabou encontrando o Laio, e aí as caravanas, enfim, entraram em disputa, e ele acabou nessa disputa, num duelo, matando o Laio sem saber, achando que estava matando um sujeito qualquer. Né? Mas, enfim. O Laio, o Édipo, de alguma forma, né, por mais que ele chegou a saber, né, depois, né, à medida em que ele foi querendo saber, porque é o que aconteceu também, vamos resumindo assim um pouco a ópera. Ele matou, havia no reino em que o Laio dominava, enfim, era o rei, ele estava acontecendo uma peste, enfim, e havia uma esfinge também que havia ali meio que profetizando coisas e dizendo e condenando o povo à peste, e o Édipo também não só matou Laio, como também conseguiu destruir essa esfinge. E o prêmio que ele ganhou por isso foi desposar
a rainha para se tornar o novo rei, já que o rei já tinha morrido. E aí ele se tornou, por isso ele acabou casando com Jocasta, e quando a viu, os dois se apaixonaram, porque de alguma maneira, aquela coisa do narcisismo, por identificação, eles se viram, se reencontraram e se apaixonaram imediatamente. E, enfim, e assim foi passando, e a coisa foi acontecendo, até que, novamente, uma peste se abateu ali sobre Tebas e tal, e que era importante, e o que os profetas, enfim, diziam, é que era importante descobrir, para que isso tudo era, de certa forma, efeito de um crime, que era importante descobrir quem teria sido o assassino de Laio, que isso pesava sobre a cidade, e ele se colocou ali nessa bravata de encontrar esse assassino. Né? Se colocou aí nesse movimento intenso de procurar saber quem era esse que, de alguma maneira, tinha jogado. Era o paradoxo, ele tinha salvado por um lado e, ao mesmo tempo, jogado a cidade, condenado essa cidade ao retorno da peste. Muito bem. E o Édipo, né, no final, e até tem um personagem que eu super valorizo aí na peça, enfim, que é o personagem do Tiresias, que é o adivinho cego. Tem uns diálogos, pena que eu não esteja aqui com o meu livro, mas super vale, tem uns diálogos assim preciosíssimos que super vale a pena vocês assim buscarem como é que fica a conversa, o Édipo tentando espremer ali o Tiresias, e o Tiresias sabendo de coisas desde o início e não podendo, querendo e dizendo de uma forma enigmática, nos remetendo muito também ao lugar do analista, assim, de alguma forma, porque ele fala sempre, de alguma forma, por enigma, o adivinho cego remetendo também a um certo lugar da castração, que lugar é esse desse adivinho, né? Que achava que sabia, né? De alguma forma, com a castração, com seus olhos furados, né? Ou seja, o imaginário não estando ali, então ele sabia. E a forma pela qual ele podia traduzir essa verdade era sempre de uma ordem não toda, era de uma ordem, assim, pela meia-verdade, ele ia falando de uma forma enigmática, mas que, aos poucos, isso foi possível ao Édipo aceder a um certo saber. Né? E na peça ele chega a saber, né, que é ele, né, que foi ele que, sem saber, matou o Laio, que era o responsável e tal, e diante dessa culpa, ele também fura seus olhos, também, que de alguma forma, esse furar os olhos como também simbolizando a castração. Fura seus olhos e se condena ao exílio, enfim, e aí depois a continuidade do exílio vai aparecer na peça Édipo em Colono. Agora, é interessante que nessa versão, né, nessa versão do Édipo Rei, ele chega a saber, né, disso, da sua culpa e do seu assassinato, da sua responsabilidade pelo assassinato de Laio. Mas, em nenhum momento, ele chega a saber de uma outra coisa. Por que seu pai, desse crime originário, não deu para saber? Por que seu pai, com a anuência da mãe, teria mandado matá-lo? Isso ficou para ele ainda um ponto ainda em aberto. Né? Ele soube e se responsabilizou pelo seu crime, mas esse crime originário, que de alguma maneira teria motivado
toda a tragédia por ele experimentada, isso aí ficou ainda também meio em aberto. E uma certa indagação que ficou para ele é assim, que não sem muita resposta. Por que motivo desejariam a minha morte? Essa pergunta é uma questão que, de alguma forma, aponta minimamente para quê? Para o crime desse pai, para o crime de Laio, né, desse pai originário. E esse crime do Laio, né, que foi cometido pelo Laio, a gente consegue chegar a eles através de outras versões míticas da história do Édipo, não a versão de Sófocles, mas outras. Enfim, que dizem o quê? Que o Laio, quando jovem, né, ele teria, enfim, praticado um, um, enfim, ele teve uma relação homossexual com um jovem, filho de um rei, me parece, alguém poderoso, que ele estava sendo hóspede, esse casal era o anfitrião dele, e ele teve ali uma relação homossexual com esse jovem. E isso aí meio que, né, produziu um certo mal-estar, um grande mal-estar, e que, enfim, teria, quando descoberto, feito com que Laio fosse amaldiçoado. Né? E esse amaldiçoamento, de alguma maneira, acabou afetando as gerações que se sucederam. Né? É como se uma certa maldição que atingiu a geração dos lapidáceas, que eles chamavam, né? E o que esse lapidácia é? Em último, lapidaco era quem? Os lapidáceas. O lapidaco era o pai do Laio. Todos o que viesse desse pai do Laio atravessaria. Né? Essa maldição, ela atravessaria especialmente o quê? 3 gerações. É interessante isso a gente pensar o quanto que na mitologia, né, e na psicanálise também, esse número 3, esse ternário, a Santíssima Trindade, tem alguma coisa aí nesse 3. Essa coisa do 3, o 3 não é qualquer coisa. Né? Então, vão ser 3 gerações que, enfim, vão ter atingidas por essa dita maldição. E o Édipo é o elo entre a primeira, que qual é a primeira? A de Laio Jocasta, a segunda é do próprio Édipo, e a terceira é a maldição de seus filhos, que também são amaldiçoados. E aí, por isso que eu estou falando de Édipo e Colono, que também, se vocês forem a trilogia tebana, é legal, porque sempre se fala muito do Édipo rei, mas é legal poder ler também Édipo em Colono e Antígona. Então, e quais são os filhinhos do Édipo que ele teve com a Jocasta? Eteócles, Polínice, Antígona e Ismênia. Né? Então, esses personagens aí vão estar também envolvidos em uma existência trágica, de alguma forma, afetados por essa maldição, por esse crime, entre aspas, por né, esse ato amaldiçoado, condenado, que não foi nem deles, de gerações anteriores, transgeracional. Né? Muito bem.
né? E, em última instância, né, é como se a punição, é como se aquele crime cometido pelo Laio tivesse uma extensão tão grande que a sua existência não era, não fosse não, só ele pagar com a sua existência não é suficiente. Era preciso mais, é preciso alcançar, levar a extinção e a desgraça a toda uma geração, enfim. É como se assim foi uma coisa tão pesada, que é como se os deuses não quisessem apenas o assassinato do filho. Não, não é só isso, mas querem acabar com a raça. E até assim, eu vou acabar com a sua raça. É alguma coisa assim, né? É alguma coisa muito mais intensa, não é? Eu quero acabar com você, eu quero acabar com a sua raça. Né? Então, para não sobrar nada, não né? É algo muito mais, assim, é uma praga, digamos assim, com um peso e uma intensidade, né, de alcance muito maior do que a mera existência, é a raça que está sendo visada. Enfim, então, retomando, lá na peça, o que acontece? Lá no iniciozinho. A Jocasta, né, ela conta a Édipo que o Laio recebera do oráculo de Delfos uma advertência, que se tivesse um filho, esse o mataria. Né? Mas em nenhum momento, né, ela justifica o oráculo. Ao contrário, né, quando ela acaba contando, por força da pressão da situação, ela acaba contando, ela não justifica o oráculo, ela desdenha, eles desdenham, de certa forma, do poder oracular dos deuses. Ela conta ali para o Laio, né? E ela foi, se isso, mas é verdade, é mentira, como é que é, né? Enfim, na peça de Sófocles, a gente não encontra uma circunstância assim mais específica em que Laio e Jocasta tivessem assim negligenciado esse aviso de alguma forma da divindade, das forças exteriores, e fecundado Édipo. Porque, de alguma maneira, se eles tinham, o que é interessante é que eles tinham já uma informação de que, pelo oráculo, de que isso poderia acontecer antes de fecundar, de, de enfim, de terem a conjunção carnal. Mas eles ainda assim tiveram meio que desdenhando. Muito bem. E nesse ato sexual, sem precauções, que eles, de alguma forma, desdenhando dos deuses, né, eles teriam, de alguma maneira, né, acabaram gerando o filho maldito, um filho amaldiçoado, né, por uma maldição que eles, de alguma maneira, já sabiam, mas que não deram uma uma devida importância, mas não deram, que eles, mesmo sabendo desse risco, dessa possibilidade, o que os fez, ainda assim, correr o risco de gerar um filho amaldiçoado. Eurípides, nas Fenícias, evoca o quê? O efeito do vinho, que teria, sob o efeito do vinho, o casal teria, assim, meio que dado menor importância e aceitado o risco. O Ésquilo
em uma peça chamada Sete Tebas, né, aponta o quê? O que ele chama, entre aspas, o extravio natural em matéria do amor. Apontando aí o Eurípides apontando o efeito do álcool, das drogas, aí de alguma forma arrefecendo os cuidados que se tem, até o medo que o sujeito teria em relação àquilo que já lhe teria sido anunciado, e Ésquilo apontando o quanto que as paixões, o amor, enfim, produziriam um extravio natural próximo ao álcool e que faria com que o casal real, embora já advertido, não tenha levado isso tão em conta. Então, de onde é que a gente está tirando aí, deixando bem claro, de onde é que a gente está tirando esses antecedentes que não são contados em Sófocles? A gente está tirando aí desses outros autores que, de alguma maneira, falam de Édipo e contam os bastidores, os aspectos que estão recalcados de alguma maneira em Sófocles, que não aparecem de uma maneira explícita e que ajudam a gente a fazer uma certa montagem, uma certa construção do que teria sido esse tempo anterior. E que nos falam de uma certa híbris, né? E o que é a híbris na mitologia grega? Híbris, Hybris. Na mitologia grega, híbris personifica o quê? A insolência, a violência, um orgulho imprudente. Um conceito grego que, de alguma forma, nos diz de alguma coisa que a gente poderia traduzir como tudo que ultrapassa, uma desmedida, tudo que ultrapassa uma certa medida das coisas. Então, a própria concepção do Édipo seria efeito de uma híbris, seria efeito de uma desmedida. Porque se o Laio tivesse decidido, tivesse tido cuidado de não ter filhos, a sua descendência também teria se extinguido, mas sem tragédia. Mas essa tal da híbris, né, na perspectiva da mitologia grega, né, essa desmedida, né, em uns apontando o vinho e outros as paixões, a carne, aponta que isso o conduziu, né, a gerar um filho parricida. Né? A híbris, essa desmedida, essa, né, que de alguma maneira fez com que ele desdenhasse de algo que já tinha sido até anunciado, que o conduziu à fatalidade, né? Embora ele de alguma maneira até soubesse. Muito bem. Outro ponto importante nesse mito e nessa tragédia, e que acho que vale a pena a gente sublinhar e destacar aspectos, é o enigma da esfinge. Essa esfinge era uma cruel cantora, ela era uma cantora, tem uma relação também com a voz, que encantava, enfeitiçava e tal, e ela é a tal que anunciava: decifra-me, eu te devoro, né? Decifra-me, eu te devoro, propondo enigmas e que, enfim, né? E que levava à devoração dos jovens, da maioria, que não conseguia resolver as proposições ali desse animal mitológico. Esse ser, a esfinge, é um ser, né, mítico, de uma composição bastante híbrida, bastante heteróclita, é uma mistura de coisas. Ele tem cara e seios de menina, de uma mulher meio menina, um corpo de cadela, garras de leão, unhas curvas, asas de pássaro, e ela tinha uma característica, essa esfinge. Ela propunha os seus enigmas cantando. Ela gostava de cantar.
E uma coisa interessante também, que me chamou a atenção, é que ela era uma cadela cantora e virgem. Né? Enfim, essa esfinge, de alguma maneira, pode ser entendida como a personificação da desmedida, né, do Laio. A esfinge, ela pode ser entendida também como a presença do gozo paterno e de sua punição. O crime de Laio é o quê? É essa maldição herdada sobre a qual o Édipo não quer saber. E se tem alguma coisa que ele quer saber, há algo também, como todo neurótico, que ele não quer saber. Né? Então tem alguma coisa aí, né, desse gozo desse pai, né, esse gozo originário que de alguma maneira que nos remete a um certo saber que não se sabe. Quando a esfinge ela aparece no reino lá, né, de Tebas, dizimando esses jovens, né, o Laio, mais uma vez, ele se dirigiu ao oráculo de Delfos para saber. O oráculo é sempre esse sujeito suposto saber da época. Era lá que se dirigia, que, diante das coisas complicadas, a tendência da cultura da época era buscar o oráculo. O Eurípides nos diz em As Fenícias o seguinte, que se o filho que ele havia mandado matar teria sobrevivido, a profecia se cumpre, né? Embora se o filho sobreviveu, tem um detalhe, né? A profecia se cumpriu porque o Édipo, de alguma maneira, o matou, né? A profecia acaba se cumprindo de uma forma, por mais que ele tenha fugido do seu destino, a profecia que um dia você vai matar seu pai, casar com... acabou se cumprindo. O Édipo matou. Né? E, né, o fato, né, do Édipo ter também desvendado, né, como eu já coloquei aí, né, nesse percurso, acabou matando o pai, enfim, e ter também desvendado lá um dos múltiplos enigmas que ela colocava, um deles dizia a respeito a quem é aquele que anda de quatro, depois anda de duas pernas, e depois anda de três, e o Édipo responde que isso é o homem, né? Também, de alguma maneira, produziu o quê? Fez com que a esfinge também fosse, de alguma maneira, destruída, porque era ela ou ela devorava quem de alguma maneira descobrisse o enigma, também condenava a esfinge à destruição. Se o jovem não resolvesse, ela o devorava. E no caso, como Édipo resolveu, como Édipo conseguiu ali chegar à resolução do enigma, né, da esfinge, a esfinge ele foi ali destruída e, portanto, como a gente já colocou antes, ele acabou sendo levado, né, ao prêmio maior de se tornar o novo rei de Tebas e, para tanto, casar com a Jocasta. O Quiné, nesse livro, ele propõe, né, aí nas palavras dele, que o famoso oráculo recebido por Édipo, considerado por Freud um paradigma do homem, matarás teu pai e dormirás com tua mãe,
é o desdobramento de um primeiro deixado por Sófocles e também por Freud em estado de recalque, né? Então, se há um ali havia ali matarás teu pai e dormirás com tua mãe, ok. Havia essa injunção? Havia. Mas aquilo que a gente já estava também apontando, alguma coisa aí que estava recalcado. E o que está recalcado é o quê? É o crime do pai e a desmedida, né? O crime do pai, Laio, que Sófocles não menciona, a desmedida, a Ibris, e a falta trágica, né? Essa falta trágica que movimenta toda a estrutura. E por mais que se queira dela se livrar, é aquilo, cada vez, como diz a Adriana Calcanhota, cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Então é algo de tentar fugir, mas na própria fuga o que te faz é te encontrar cada vez mais com aquilo que você quer fugir. Não tem como fugir desse destino. Algo da ordem de um destino que está marcado, né? E que se repete. E é interessante a gente observar que o Laio, durante a peça, não aparece como uma figura de um pai odiado. Né? Pelo contrário, ele é um personagem porque ele, o, o Édipo teria até uma certa admiração e amor. Né? Esse ódio, né, que de alguma forma estava inoculado, né, estava oculto, não estava ali explícito num primeiro momento. Enfim, é como se, de alguma maneira, algo, né, se a gente for ler essa peça do Sófocles, né, e a tragédia do Édipo, junto com as lentes, com as luzes do Lacan, né, a gente saca que tem alguma coisa de uma maldição herdada que está recalcada no inconsciente, né, que diz respeito ao originário, que está no inconsciente de todos nós, e que, de alguma maneira, entra em jogo no inconsciente como o quê? Como o discurso do outro, do grande outro. Esse discurso do grande outro agindo em nós como um tesouro de significantes que nos antecede, se a gente puder até entender com relação a uma linguagem que pré-existe sobre nós, como toda a história dos nossos antepassados e que é lançada sobre nós, a qual nós estamos o quê? Numa dimensão de assujeitamento radical. Sujeito nessa dimensão, né, o ênfase aí, esse bebê Édipo, esse bebê que somos todos nós, de alguma maneira, estamos assujeitados a isso que nos antecede, a toda uma história familiar, a toda uma genealogia, a todo um contexto desse campo maior do grande outro, que diz respeito não só em termos de temporalidade, a atualidade ali do momento histórico que a gente está vivendo, mas ao passado e ao futuro, presente, passado e futuro se entrelaçando aí, né? E essa, nesse sentido, não só o que nos marca e o traumático diz respeito não só a situações vividas por essa existência, mas a situações, a traumas, a marcas que antecedem, né, e bastante até o próprio nascimento, nesse sentido que a linguagem também, o campo do grande outro, e, enfim, ela, de alguma maneira, ela está aí nos antecedendo e nos marcando, né? De alguma maneira, essa herança simbólica disso que é dito nos mitos, e que dito e entredito nos mitos
fazendo parte dessa herança simbólica, todo sujeito recebe isso desde o seu nascimento, né? E somos, esse é o campo do grande outro, e somos agidos por isso, submetidos a isso, sem saber, porque não é da ordem do querer, não é da ordem da vontade, isso age em nós. Então, de alguma forma, tal como Édipo, todos nós chegamos ao mundo numa posição de objeto, uma posição assujeitada. Objeto de quê? Objeto de filicídio. Um pai que desejou matar o filho. E receptáculo de quê? De um oráculo herdado, né? Tem um oráculo ali que, de alguma forma, preconiza, lança votos, enfim, e que faz cumprir um certo destino, certas frases, certas profecias, enfim, um destino que se iniciou antes da nossa própria existência, assim como Édipo. Né? Esse destino não está marcado lá pelo ponto do nascimento. Antecedem situações e fatos anteriores que, de alguma maneira, contribuem, interferem no curso de uma certa existência. Né? Enfim, se há em Édipo, como a gente está vendo, né, tentando marcar, um certo desejo de saber, né, e que esse desejo de saber é o responsável, que teria impulsionado ele a querer desvendar o que diz respeito à sua origem, paradoxalmente, né, é como a dimensão de insistência e resistência ali. Se há algo que deseja saber, há também, na mesma medida, uma dimensão, uma certa paixão, uma dimensão de uma paixão pela ignorância, que leva a não querer saber. Tal qual o neurótico. Se tem uma dimensão de desejo a saber, tem também uma dimensão, eu não quero saber nada disso. Não quer saber nada disso do quê? Dessa híbris. E da falta trágica que remete a essa origem, a isso que, de alguma forma, está ligado a um passado mítico, a um passado que diz respeito não só à sua existência, mas como de outros que o antecederam e que, de alguma maneira, o afetam. Então, todos nós, né, tal como Édipo, nos vemos assim numa condição de estar o tempo todo, né, premidos entre uma decisão própria e singular, né, que de uma forma é um mandamento ético aí da gente poder se posicionar e frente a essa determinação simbólica e tal. E para isso, a gente vai ter que se colocar, de alguma maneira, entre esses dois campos tensionados, entre o desejo de saber e uma paixão pela ignorância.